Ao redor do mundo, o ser humano sempre teve a necessidade de construir monumentos grandiosos. Em muitos casos, essas construções tomam a forma de estátuas colossais, verdadeiros titãs de pedra, bronze ou concreto, que se erguem para o céu como símbolos de fé, poder, identidade e memória. Algumas dessas estátuas são tão altas quanto arranha-céus, e mais do que impressionar pelo tamanho, elas carregam significados profundos, histórias riquíssimas e curiosidades fascinantes. Neste vídeo, vamos conhecer as 10 maiores e mais famosas estátuas do mundo. Aquelas que desafiam a engenharia, emocionam pela beleza e impactam pelas histórias por trás de sua construção. Prepare-se para viajar por diferentes culturas e épocas e descobrir os segredos por trás dessas obras monumentais. A maior estátua do mundo atualmente é a Estátua da Unidade, localizada no estado de Gujarat, na Índia. Com impressionantes 182 metros de altura e cerca de 240 metros contando a base, ela representa Sardar Vallabhbhai Patel, um dos principais líderes da independência indiana e o primeiro vice-primeiro-ministro do país. Inaugurada em 2018, sua construção foi uma verdadeira demonstração de poderio técnico e simbólico do governo indiano. Mais de 75 mil metros cúbicos de concreto, 6.500 toneladas de aço estrutural e cerca de 1.700 toneladas de bronze foram utilizadas na obra. A estátua foi idealizada como um monumento à unidade nacional, fazendo jus ao apelido de Patel, o Homem de Ferro da Índia. Por dentro, o interior abriga elevadores, escadas e até um mirante panorâmico a 153 metros de altura, na região do peito da estátua, de onde é possível ter uma vista extraordinária do Rio Narmada. Apesar do orgulho nacional, a construção enfrentou críticas devido ao custo, estimado em mais de 400 milhões de dólares. No entanto, a obra se consolidou como um dos maiores pontos turísticos da Índia. A Estátua da Unidade é quase 2 vezes maior que a Estátua da Liberdade e foi construída com a clara intenção de projetar uma imagem de potência cultural e tecnológica. A China abriga o segundo maior monumento do planeta, o Buda do Templo da Primavera, localizado na província de Henan. Com 128 metros de altura e 208 metros contando a base, essa impressionante escultura representa o Buda Vairocana, uma figura celestial do budismo Mahayana, frequentemente associada à sabedoria e à natureza cósmica de todos os Budas. A construção começou nos anos 90 e foi concluída em 2008. A estátua é revestida com mais de 1.000 placas de cobre dourado e está situada em um imenso complexo de templos e jardins sagrados. Ela repousa sobre um trono de lótus, símbolo da iluminação budista, e está posicionada em um platô que favorece sua visibilidade a grandes distâncias. Curiosamente, essa estátua também tem um caráter político. Foi construída como resposta simbólica à destruição dos Budas de Bamiyan, no Afeganistão, pelo regime talibã em 2001. Dessa forma, além de seu valor religioso, ela representa uma reafirmação da herança cultural e espiritual chinesa. Erguida no topo de uma colina na cidade de Katakantaung, Myanmar, a estátua de Laikyung Sekya se destaca como uma das mais imponentes do mundo. Com 116 metros de altura, que chegam a 129 com a base, ela representa o Buda de pé, em posição de bênção. Finalizada em 2008, após quase 12 anos de obras, essa colosso dourado pode ser visitado por dentro, com vários andares que retratam passagens e ensinamentos do budismo. Além da própria estátua de pé, há ao lado um Buda reclinado com mais de 100 metros de comprimento, que representa o momento em que o Buda entra no Nirvana, ou seja, o estado de libertação espiritual completa. Essa dualidade entre o Buda em pé e o Buda deitado cria um conjunto monumental sem paralelos na Ásia. A paisagem ao redor, com campos verdes, vilas tradicionais e a estrutura dourada contrastando com o céu azul,
transforma o local em um verdadeiro centro de peregrinação espiritual e de contemplação estética. No Japão, a cidade de Uchiku abriga uma das estátuas mais impressionantes da Ásia, o Uchiku Daibutsu, ou o Grande Buda de Uchiku. Com 100 metros de altura e 120 metros como pedestal, essa estátua representa Amitabha Buda, divindade central da Terra Pura, um dos principais ramos do budismo japonês. Inaugurada em 1993, ela foi a maior estátua do mundo durante vários anos. Feita em bronze e com design cuidadosamente planejado, seu interior abriga 4 andares. Cada andar tem um propósito específico. O primeiro é a entrada, o segundo é um espaço de meditação, o terceiro é uma galeria com mais de 3.000 pequenas estátuas de Buda, e o quarto é um mirante com vista panorâmica da região. A proporção da estátua é tão extrema que os dedos medem mais de 7 metros e os olhos cerca de 2,5 metros. Ao redor do monumento, há jardins floridos que mudam conforme as estações, além de um pequeno zoológico para famílias. A combinação entre espiritualidade, arte e natureza faz dessa obra um ponto de encontro entre tradição e modernidade. Ainda no Japão, temos a estátua de Sendai Daikanon, localizada na cidade de Sendai. Com seus 100 metros de altura, essa escultura monumental representa Kannon, a deusa budista da misericórdia. Finalizada em 1991, ela segura uma joia sagrada em uma das mãos, símbolo de sabedoria e realização dos desejos. É possível visitar o interior da estátua, que conta com um elevador central e 12 andares decorados com estátuas menores, pinturas e representações de diferentes aspectos da fé budista. O projeto foi pensado para tornar a estátua visível de praticamente qualquer ponto da cidade. Além do impacto visual, ela é considerada uma protetora da cidade, especialmente contra desastres naturais, como terremotos e tsunamis. Algo profundamente simbólico numa região com histórico de grandes tragédias. Nenhuma lista de estátuas icônicas estaria completa sem mencionar a Estátua da Liberdade. Com 46 metros de altura, que chegam a 93 contando o pedestal, ela não é a mais alta, mas certamente é uma das mais reconhecíveis do planeta. Localizada na Ilha da Liberdade, em Nova York, foi um presente do povo francês aos Estados Unidos, em 1886. Criada por Frédéric Auguste Bartholdi, com estrutura interna de Gustave Eiffel, a estátua representa a figura da liberdade iluminando o mundo, com uma tocha em uma mão e a declaração da independência na outra. A cor verde atual é resultado da oxidação do cobre original. Mais que um monumento, a Estátua da Liberdade tornou-se um símbolo universal de liberdade, esperança e justiça, especialmente para os milhões de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos no final do século XIX e início do XX. Cada detalhe da escultura, da coroa com 7 raios representando os continentes e os mares, ao pedestal de pedra, carrega profundos significados históricos. Na cidade russa de Volgogrado, antiga Stalingrado, ergue-se uma das estátuas mais dramáticas e poderosas já feitas. A Mãe Pátria Chama. Com 85 metros de altura e uma espada de 33 metros em sua mão, essa estátua representa a figura materna da Rússia, convocando seus filhos à luta na Segunda Guerra Mundial. Inaugurada em 1967, ela foi construída em homenagem à Batalha de Stalingrado, uma das mais sangrentas da história. Sua imponência vem não só do tamanho, mas também da expressão determinada no rosto e do dinamismo da pose, que parece congelada em movimento. A base da estátua funciona como um mausoléu, com ossários de soldados e homenagens aos combatentes. A Mãe Pátria Chama é considerada uma das maiores realizações da escultura soviética e um marco emocional na memória do povo russo. O Cristo Redentor, no topo do Corcovado, é o mais famoso símbolo do Brasil. Com 30 metros de altura e 38 contando o pedestal, essa estátua representa Jesus Cristo de braços abertos, em sinal de acolhimento e paz.
Inaugurada em 1931, foi construída em concreto armado e revestida com pedra-sabão, material típico da região. Projetada por Heitor da Silva Costa, com escultura de Paul Landowski, é um dos maiores ícones do cristianismo no mundo e uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno. A vista do topo do Corcovado, com o Rio de Janeiro aos pés, transforma a visita em uma experiência espiritual, artística e natural única. Além de ponto turístico, o Cristo é presença constante em campanhas sociais, políticas e culturais, funcionando como uma marca nacional. Na ilha de Hainan, ao sul da China, está a imponente Guanyin de Nanshan, com 78 metros de altura. Representando a deusa da compaixão, a estátua possui 3 faces, uma voltada para o continente e 2 voltadas para o oceano, simbolizando a proteção divina sobre toda a Ásia. Inaugurada em 2005 após mais de 6 anos de obras, a estátua está localizada em uma plataforma sobre o mar, conectada por uma longa passarela. Cada uma de suas faces tem uma postura diferente, representando aspectos distintos da compaixão. É um dos locais de peregrinação mais visitados da China, com templos, jardins e eventos religiosos frequentes. O projeto teve apoio de várias organizações budistas e é considerado um marco do budismo contemporâneo. Fechando a lista, o Grande Buda de Leshan, no sul da China, é uma das maravilhas esculpidas da antiguidade. Com 71 metros de altura, foi talhado diretamente na rocha durante a dinastia Tang, no século VIII. Representa Maitreya, o Buda do futuro, e está localizado na confluência de 3 rios, o que lhe confere uma presença majestosa. O projeto foi idealizado por um monge chamado Haitong, que teria arrancado os próprios olhos para provar sua devoção quando os fundos da obra estavam em risco. A construção levou mais de 90 anos e inclui um sistema de drenagem inteligente que protege a estátua até hoje contra a erosão. O Buda de Leshan é patrimônio mundial da Unesco e continua atraindo peregrinos, turistas e estudiosos de todo o mundo, fascinados pela união entre espiritualidade, engenharia e arte milenar. Como vimos, cada uma dessas estátuas é mais do que um amontoado de pedra ou metal. São verdadeiros livros abertos sobre as culturas que as criaram. São homenagens a figuras espirituais, políticas ou simbólicas, e refletem os sonhos, a fé e a engenharia de civilizações que buscaram deixar um marco eterno no mundo. Qual dessas gigantes você gostaria de conhecer pessoalmente? E se você tivesse a chance de construir uma estátua com 100 metros de altura, o que ela representaria? Comenta aqui embaixo, deixa seu like se curtiu essa viagem e se inscreve no canal para mais conteúdos monumentais como esse. Se quiser uma parte 2 com as maiores estátuas do mundo antigo ou as mais exóticas e inusitadas da atualidade, é só pedir. Até a próxima.